Salve, salve galera! Chegando aqui para mais um conteúdo aqui no canal do Interativo. Eu sou Reinaldo Oliveira. Tivemos ontem lá no Barradão a última reunião do Conselho Deliberativo de 2025. Reunião essa onde foi apresentado a proposta orçamentária para o ano de 2026 e essa proposta ela foi aprovada por unanimidade. Inclusive o próprio presidente Fábio Mota, ele que se fez presente por cerca de 40 minutos, explicou a situação em relação a alguns jogadores, explicou também a situação da sua viagem, né? Fábio Mota que está viajando aí lá para a Europa, agora no início de janeiro. E nessa reunião de ontem, gente, tivemos a apresentação das receitas, né, para 2026. Só para fazer um comparativo em relação a anos anteriores, tivemos em 2023 um orçamento de 69,7 milhões. Ah, Rei, pô, foi tão pequenininho em relação aos anos seguintes. Claro, gente, Vitória estava aí em 2023 na segunda divisão, né? O Vitória estava na Série B e aí teve um orçamento de 69 milhões,7. Em 2024, primeiro ano do Vitória na Série A, na era Fábio Mota, o Vitória teve um orçamento de 178,9 milhões. Em 2025, o Vitória já teve um orçamento aí de 243 milhões, já tinha sido recorde, né, nessa temporada agora. E agora, para 2026, um novo orçamento, orçamento recorde, né? A cada ano o Vitória vai batendo aí esse orçamento recorde e ele foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Agora é 291,2 milhões é o orçamento para essa temporada. Sobre as despesas, gente, em 2023 o Vitória teve uma despesa total de 57,2 milhões. Em 2024, 172,6 milhões. Em 2023, 223 milhões e 4 em 2025, quer dizer, agora nessa temporada, né, 223,4 milhões. E em 2026, a perspectiva é de ter uma despesa total na casa dos 235,3 milhões. Essas seriam as despesas totais para 2026. Despesa em relação ao atleta, aqui tem uma observação a se fazer, certo? Salários, 59 milhões, desses 291 milhões,2 que está sendo aí proposto pela diretoria para 2026, 59 milhões daquele valor será para salários dos jogadores profissionais, certo? 48 milhões, direito de imagem, ele também entra nos salários. Torcedor, ele não sabe como é que funciona o salário de um atleta, entra também direito de imagem, tá? Então vai ser 59 milhões de salários e direito de imagem 48 milhões. Se você somar os dois, ele vai bater aí um total de 107 milhões. E aquele valor lá, Rei, lá no finalzinho lá, ó, de 8 milhões,23, o que é que seria? É simples, tá, gente? Ali vai ser a folha salarial por esses valores aí. Se você dividir esses 107 milhões dividido por 13, que tem aí, claro, o 13º, né, 12 meses e mais o 13º, ele vai ter uma folha de 8 milhões,23. Eu entendo ser muito pouco para a temporada 2026, onde você é Série A do Campeonato Brasileiro e os outros times têm folha a 10, 12, 15 milhões, 20. Flamengo tem folha até de 30 e mais do que isso até, né? É meio complicado, mas vamos ver como é que o Vitória vai se planejar em relação a essa folha salarial aí para a temporada 2026. E a expectativa é essa daí, tá? Perspectiva, não fui eu que estou dizendo. Isso foi dito ontem na reunião do Conselho. Essa é a perspectiva do Vitória para essa temporada aí 2026. Campeonato Baiano, chegar à final do campeonato. Copa do Nordeste, chegar até a semifinal da Copa do Nordeste. Copa do Brasil, chegar até a 7ª fase. Vale lembrar que todos os 20 clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, eles já entram na quinta fase, tá? Na quinta fase
devido a esse novo calendário por conta da Copa do Mundo. Então, o Vitória, ele já vai entrar na quinta fase da Copa do Brasil. E o Vitória tem uma perspectiva de chegar até a sétima fase. Entrou na quinta, vai jogar a quinta, vai jogar a sexta e vai jogar a sétima. São a perspectiva, né? Porque se ele não passar da quinta, ali mesmo ele fica no meio do caminho. Mas a perspectiva da diretoria em relação a receitas que possam entrar de premiações é que o Vitória chegue até a sétima fase da Copa do Brasil. Vale lembrar também que na quinta fase já são jogos de ida e volta. A Vitória não vai pegar jogos de Copa do Brasil apenas de ida, como aconteceu nessa temporada agora, né? O Vitória pegou o Maranhão na primeira fase, eliminou, ganhou do Maranhão de 1-0, depois pegou o Náutico, foi eliminado no Barradão em jogo único. Agora não vai ser mais jogo único. Vitória, como já entra na quinta fase, já são jogos de ida e volta. E a Série A, a perspectiva da diretoria é ficar na 16ª colocação, ou seja, permanecer na Série A. É a perspectiva da diretoria. Depois vai vir torcedor dizendo: pô, ei, você é o culpado. Eu não. Isso aí foi a perspectiva que foi mostrada ontem durante essa reunião aí do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem. Chegou até aqui, tá gostando do vídeo? Deixa aquele joinha, tá? Deixa aquele like, que é muito importante pra gente. Dá uma hypada no vídeo, tem um botãozinho aí embaixo, hypar. Dá uma hypada também, que é importante. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos seguindo. Ontem também, né, quando o Fábio Mota tomou a palavra, ele falou e mostrou. Eu não vou poder mostrar aqui, porque tem dados pessoais, né? Número do voo, horário e tudo. Aí eu não vou poder mostrar. Mas o Fábio Mota ontem, durante a sua explanação, nos 40 minutos a qual ele se fez presente, ele falou em relação a uma viagem para a Europa. Fábio Mota está viajando para a Europa agora, no início de janeiro. Ele vai no dia 6 de janeiro e ele retorna no dia 17 de janeiro. Então ele vai passar 11 dias. Vai principalmente lá para o Reino Unido, vai para Londres, vai conhecer os gramados lá da Inglaterra, aí o nosso querido presidente Fábio Mota. E aí, meu amigo, com essa notícia já vieram várias pessoas. E aí, rei, Fábio Mota tá indo para a Europa agora em janeiro. Ele vai ver a SAF, ele vai conversar com os players. Não sei, gente. Pode acontecer? Pode. Mas ele vai juntamente com o presidente da CBF. Então, eu entendo que o presidente da CBF tem nada a ver com a SAF do Vitória, né? Claro que o Fábio Mota vai estar lá, vai ter a oportunidade de conversar com as pessoas, fazer o seu network internacional, já é uma coisa importante. O seu network internacional. Então, o presidente está viajando agora dia 6 de janeiro e ele retorna no dia 17 de janeiro, aí o presidente Fábio Mota. Falando agora em relação a jogadores, né, a jogadores que estão sendo apresentados, contratados, negociados. Tem essa daqui, tá, gente? Até então, o Vitória já apresentou 2 jogadores, tá? O Kaique Silva, né? O Kaique Gonçalves, perdão. Ele que é volante, atuou pelo Juventude, já foi anunciado oficialmente aí pela diretoria do Vitória. E o jogador Mateuzinho. Mateuzinho que o Vitória desembolsou para trazer o jogador. $500 mil, cerca de 3,3 milhões de reais. 3 anos de contrato. Então, o jogador Mateuzinho, ele que foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro da Série B, tá chegando aí, foi até anunciado pela diretoria do Vitória. Vitória que também anunciou a renovação do jogador Eric, né? Já anunciou de forma oficial a renovação do Eric. O Eric que teve aquele imbróglio lá, vai pro Coritiba? Não vai, tá negociando, não sei o quê. Eu falei, rapaz, deixa eu descansar, viu? Vou viajar, vou descansar, porque é tantas informações que a gente fica maluco. A gente até consegue uma apuração, aí vem o outro e desmente a sua apuração. Eu não sabia em quem acreditar. Aí eu esperei a diretoria de fato anunciar. E ele anunciou a renovação do Eric pelo valor de 7 milhões de reais. Aí já envolve também aquele problema do Vitória junto ao São Paulo em relação ao Wellington Rato. Vitória que tinha até 31 de dezembro, cheguei até a colocar aqui no canal um áudio do presidente Fábio Mota explicando essa situação em relação ao Eric. E o Vitória já anunciou de forma oficial a renovação do Eric por 3 temporadas. O jogador Eric aí já é do Vitória.
Sobre o Ramon, gente. E o Vitória também anunciou o Baralhas, tá? Anunciou não, mas vai anunciar aí daqui a pouquinho aí em relação ao Baralhas. Ontem, até na explanação do presidente, ele falou em valores, viu? 8 milhões, me surpreendeu, achei que era 6. Mas o presidente ontem, na sua explanação, né, devido aí a umas conversas com alguns conselheiros, minhas fontes, aí me disseram, não, rei, Fábio Mota disse ontem lá na reunião do conselho e o valor de Baralhas não é 6, não, é 8. Aí eu, é 8. Então bota aí, viu, gente? 8 milhões a compra dos direitos econômicos do Baralhas. Baralhas que vai assinar um contrato também de 3 anos com a equipe do Vitória. E sobre Ramon, Rei, sobre Ramon, gente, tem uma situação. E o presidente disse ontem também, durante a sua explanação lá na reunião, sobre relação ao Ramon. Vitória vai comprar Ramon. 4 milhões e meio, tá? Não é o valor que está sendo divulgado de 9 milhões e 800, não é nada disso. É 4 milhões e meio. E eu não sei quanto é que vai ser o salário do atleta, mas o Vitória vai comprar sim o jogador Ramon. Foi dito pelo presidente ontem. Ramon deve continuar no Vitória. Eu vou ter que continuar tratando na condicional, tá? Deve. Não está 100% acertado, apesar do presidente ter dito, mas depende do jogador. Se chegar uma proposta de um Botafogo de fora do país, claro, ele vai pesar na balança o que é melhor para a sua carreira. Mas até então, dito pelo presidente, Ramon deve sim continuar na equipe rubro-negra. E sobre o David, né? O David Reis, surgiu a notícia recente aí, que tem a situação do David, que o Vitória está interessado. O Vitória sondou, gente. Sondagem é você fazer uma consulta. Ô Vasco, beleza? E aí, como é que tá a situação do David? O David pode ser liberado? Qual seria o valor que você liberaria ele? Depois você conversa com o staff para ver em relação a salário. E o Vasco disse: não, eu quero vender. E aí o Vitória disse: poxa, eu queria emprestado. Só isso que aconteceu. Nada mais do que isso. E em relação ao David, ainda tem aquela situação lá de trás. E quando ele foi negociado para o Cruzeiro ficou devendo ao Vitória ainda em relação ao David. Mas o Vitória não recebeu ainda, Rei, desde que ele saiu do Vitória, o David? Não, gente, não recebeu. Porque o Cruzeiro, naquela época não, agora recentemente, né, antes de se tornar SAF, eles entraram com um pedido de recuperação judicial. E o Vitória está na fila de credores dessa recuperação judicial. Um dia o Vitória vai receber, mas não recebeu nada ainda em relação à negociação de lá de trás, do David. Imagine que coisa maluca, né? O Vitória tá querendo o David. Mas eu vou ter que pagar por David por uma coisa que não me pagaram para ele sair daqui. Bem-vindo ao futebol brasileiro, viu? É bem por aí. Então, em relação ao David, gente, houve apenas uma consulta. O Vasco quer valores, quer uma compensação financeira e o Vitória até então não acha interessante pagar por David. Ele quer um empréstimo com opção de compra e o Vasco até então não aceitou essa situação. E falta ainda dessa base do Vitória, né? Já que o Vitória renovou com o Baralhas, renovou com o Eric, tá renovando também com o Ramon, como eu já adiantei aqui. Não conseguiu o Lucas Alter, porque ele teve uma proposta muito boa lá do futebol dos Estados Unidos. O Houston Dynamo, né? O Dynamo Houston, ele recebeu essa proposta, deixou o Vitória. O Vitória não conseguiu renovar esse jogador que eu via também com uma renovação importante por ter sido um dos destaques para essa temporada. E tem essa situação do Thiago Couto, um dos principais jogadores nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do meu amigo Eduardo Serra, ele que é do Rubro Negro TV, ele trouxe a informação e eu fui apurar e realmente há esse interesse. Não está 100% martelo batido, mas há esse interesse na troca do jogador Thiago Couto, goleiro que pertence ao Sport, está emprestado ao Vitória, e o Felipe Machado, que é do Vitória, jogou a Série B pelo Coritiba, pode ser negociado com o Sport. Pode haver essa troca, mas vamos aguardar aí nos próximos dias para ver se sai alguma definição em relação a essa situação de Thiago Couto e também do jogador Felipe Machado. Beleza?
Pra gente fechar, gente, quero desejar a todos vocês aí um feliz ano novo. Vamos ver se amanhã surge aí algumas notícias para a gente estar trazendo para vocês. Vamos falar também da preparação, né? Os jogadores do Vitória já se apresentaram, alguns. E neles está Renato Kaiser, rapaz. O cara deveria estar de férias. Férias? Que nada, Renato Kaiser está aí treinando. Não quero nem comentar da polêmica de ele ter colocado ali na fitinha do Bonfim, e aí vem um torcedor do Bahia ter cortado a fitinha dele. Não quero entrar nessa, não, tá? Não vou entrar nessa polêmica, não. Mas Renato Kaiser já apareceu para treinar. Depois, claro, ele vai ter o recesso agora das festas, né? Já deve estar em recesso das festas. Deve retornar sim dia 3. Eu vou botar dia 3, que é quando volta o grupo para treinar para o Campeonato Baiano. Porque, de fato, o outro grupo já vai voltar um pouquinho mais tarde, lá para o dia 6. Acho que o Kaiser volta dia 3, mas vamos aguardar. E os outros jogadores também já estão treinando, jogadores que vão jogar o Campeonato Baiano, que estão voltando de empréstimo. Gostei de ver o Pablo, né, em campo já treinando aí com o grupo. Pablo que retornou lá do Guarani. Gostei de ver o Luiz Miguel, que atuou no ano passado não, esse ano agora, no Botafogo da Paraíba. Depois atuou na Chapecoense, jogou muito pouco na Chapecoense, mas gostei de ter visto ele em campo treinando. Felipe Vieira, lateral esquerdo, enfim, a gente vai ver muitas caras novas aqui no Vitória e, claro, caras também repetidas, que já vestiram a camisa do Vitória em algum momento. William Lepo, gente, está sendo negociado, tá? O William Lepo está sendo negociado aí pro Criciúma. Deve ser divulgado nos próximos dias o empréstimo do William Lepo, lateral direito, com a equipe do Criciúma. Mas vamos aguardar. Valeu? Desejo a todos aí um feliz ano novo e vamos nessa. Aquele abraço. Fui.